Empresários de Sucesso TV, vamos conversar com o Dr. Gustavo Lima, sócio do escritório M. Lima Sociedade de Advogados. Seja muito bem-vindo, Dr. Gustavo. Olá, Estela. Eu que agradeço a oportunidade de poder contribuir no esclarecimento desses fatos e assuntos tão importantes que vêm angustiando o empresário nos dias de hoje em razão desse inusitado isolamento social. É verdade, doutor Gustavo. Agora, minha primeira pergunta é: o que o escritório de vocês faz exatamente? Nosso escritório é um escritório fundado há mais de 35 anos e ele tem uma atividade full service. Nós temos diversas áreas aqui para poder dar apoio e suporte aos empresários. Sim, e quais são os setores mais afetados nesse momento de pandemia e quais tipos de contratos podem ser revisados? De uma maneira generalizada, todos os contratos me parecem que sofreram impactos, perfeito? Esse assolamento da economia vai impactar de maneira indiscriminada. E nós teremos uma necessidade de promover soluções para essas relações contratuais. De que maneira? Nós precisamos reequilibrar as relações. De que forma, você vai me perguntar? Há possibilidade de fazer revisões contratuais através de uma mediação, uma intervenção através dos advogados ou das próprias partes que estão envolvidas nessa relação, ou em caso de resistência ou uma renitência injustificada por parte de uma das partes, o empresário ou aquela pessoa contratante, ela pode socorrer do judiciário. Para quê? Buscar auspício dentro do Poder Judiciário e uma decisão que equalize e torne uma relação muito mais equalizada e equânime para que as pessoas possam superar esse momento de adversidade. É natural que essa situação, que era um fato inusitado, incerto, que ninguém esperava, a maioria das pessoas não criaram dispositivos contratuais para superar essa situação. Eu sempre digo aqui no escritório que a gente faz um exercício de futurologia quando a gente vai fazer um contrato. A gente consegue fazer o maior número de previsibilidades, mas todos nós sabemos que a maior parte dos contratos não dispunham dessas situações, como o isolamento, a quarentena ou essa questão globalizada da pandemia. Nós tivemos a oportunidade, desculpa, Estela, até te interrompendo, nós tivemos a oportunidade de ser consultados em alguns contratos que existiam nessa disposição. Por exemplo, os contratos de agentes de viagem ou os contratos que envolviam viagens internacionais e os destinos. Comumente existem situações de eventos naturais como erupções vulcânicas ou furacões. Lá, nesses contratos, existiam disposições de isolamento social e havia uma solução já predeterminada. O que eu deixo claro para você é o seguinte: a maior parte dos contratos serão atingidos e poderão ser revistos, exceção feita a esses contratos aleatórios, como eu disse. Né? Existem aqui no Brasil diversos tipos de contratos aleatórios também, os contratos de safra, que prevêem estiagem, eventos naturais, que são previsíveis e podem ser incertos, evidentemente, mas eles podem ou não acontecer. Agora, sinceramente, ninguém imaginava que isso fosse acontecer. Né? Acho que é o momento em que está todo mundo aprendendo, né, doutor Gustavo? Quais são as decisões tomadas até agora pela sua experiência? Os contratos de consumo também podem ser revisados? Olha, vou dividir a sua pergunta em duas etapas. Primeiro, os contratos de consumo podem ser revisados, tal como todos os outros contratos de natureza civil. Né? Existem, inclusive, dispositivos no próprio Código de Defesa do Consumidor, salvo engano, o artigo 6º e o inciso 5º, que ele tem uma disposição muito próxima daquilo que está previsto no Código Civil, falando de fatos supervenientes, né, que você não podia prever e que exponha a uma das partes a uma onerosidade excessiva, ou seja, a esse desequilíbrio contratual. E qual seria o período de vigência dessas alterações contratuais, doutor? Olha, muitas pessoas têm dito que este período seria de aproximadamente 4 ou 5 meses durante o período de isolamento. Eu penso um pouco diferente e acho que essa consequência será um pouco mais estendida. O próprio Fundo Internacional Monetário, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, ele dispôs que nós teremos uma consequência econômica de 3 a 6%. Isso será
Ou seja, a gente vai recuperar essa situação ao longo dos próximos anos. Isso mundialmente falando, isso mundialmente falando. Mundialmente falando, e no Brasil já tem indícios, já tem índices de redução do PIB, e isso vai, consequentemente, atingir os preços das mercadorias e os preços, sobretudo, das locações comerciais. Me parece que será inevitável o atingimento, inclusive, do mercado imobiliário. Por exemplo, nós já temos situações aqui no escritório, você me perguntou sobre as decisões, né? Em alguns casos, onde não conseguimos, através de uma mediação ou através de uma intervenção, através do escritório, juntamente com as partes, fazendo um aditivo contratual, prevendo essas situações, suspendendo, em algumas situações, até mesmo o pagamento por esse período de isolamento, algumas situações foram necessárias socorrer do Poder Judiciário. E o Judiciário, diante dessa situação absolutamente jovem, né, isso também é uma coisa que, para o Brasil, a gente não tinha experiência suficiente, não tinha precedentes suficientes dessa relação. Então, isso possibilita um pensamento dicotômico de duas situações completamente antagônicas e divergentes. O Judiciário, muitas vezes, o próprio Tribunal de Justiça, em algumas câmeras, ele diz que não existe na legislação uma possibilidade de moratória, ou seja, de suspensão dos pagamentos. E, de fato, não está previsto, literalmente, no Código, essa disposição. Mas eu acredito e penso que essa decisão não está acertada, porque existem outros dispositivos e a interpretação da legislação tem que ser feita de uma maneira mais ampla e sistêmica, não só com relação ao dispositivo de força maior, que não tem a moratória, mas o juiz, sobretudo em razão da antiga lei de introdução ao Código Civil, que agora é a lei de introdução ao direito brasileiro, ela dispõe expressamente que o juiz pode, quando a lei for omissa, ele se valer de outros dispositivos legais, ou mesmo da analogia de costumes, ou seja, do direito alienígena, de uma experiência em outro país que já experimentou essa situação. Ele pode socorrer de uma referência doutrinária ou legislativa para poder trazer para o nosso direito ou para trazer para aquela decisão, para que ela se torne um pouco mais justa, para que ela possa ser um pouco mais, ela atenda o interesse e a intenção do jurisdicionado para manter aquela relação contratual. Eu vejo que uma das coisas mais relevantes e importantes que a gente tem que ter em mente é que a gente vai precisar equalizar o prejuízo. Ou seja, vão ter que distribuir isso de uma maneira organizada. E equilibrar, né? Equilibrar, né, doutor Gustavo? Exato, porque senão a gente vai ser acometido do quê? De uma enxovalhada de rescisões contratuais. Então, se a gente puder suspender essa questão, a gente puder fazer um esforço em conjunto para que as relações possam elas serem adiadas, possam ser reorganizadas, todo mundo vai superar de uma maneira um pouco mais natural, um pouco menos sofrível. Com certeza, doutor. Uma dúvida muito comum é sobre o comércio, né? Diante do lockdown, do isolamento social e do comércio fechado, existe a possibilidade de suspensão do pagamento dos aluguéis, por exemplo, ou pelo menos a redução dos valores a serem pagos pelos locatários? Olha, a tua pergunta é muito interessante, sabe por quê, Estela? A maior parte dos empresários estão nesse dilema, né? Os lojistas que estão sem receber R$1, não tem gente que entre nas suas lojas, as lojas estão completamente fechadas. Nessa situação, eu costumo dizer que existem 3 tipos de categorias que serão afetadas. Os lojistas e os empresários que estão completamente sem qualquer atividade, né, foram obrigados a suspendê-las temporariamente, assim a gente espera. É natural que essa relação contratual foi desequilibrada na sua base objetiva, naquilo que havia uma circunstância e o interesse da parte ao longo daquele momento, ao tempo do fazimento do contrato. E como ele tem uma projeção ao longo do tempo, e não se podia esperar ou se imaginar essa situação, inevitavelmente, eu acho que as partes têm que sentar, têm que fazer um aditivo, têm que repactuar essas situações. Em muitos casos, nós conseguimos suspensão completa. É o caso dos shoppings, né? Os shoppings, o empresário, que não é fácil hoje, a vida de empresário é uma verdadeira luta, ele já vinha passando por uma certa dificuldade. Ou seja, nenhum empresário estava preparado para isso, não tinha caixa suficiente para suportar 6 meses de pagamento de salário, 6 meses de pagamento de aluguel. É evidente que a gente foi, de certa forma, desmobilizando essa situação, né? Até que a gente encontrasse uma hibernação do empresário.
Então, o governo foi muito pronto, acredito que foi muito feliz com a edição da norma de suspensão dos contratos de trabalho. Isso trouxe um pouco de sossego, um pouco de conforto para o empresário. Entretanto, ele já está muito angustiado com o que se virá à frente. Na retomada, ele estava sem caixa e necessariamente ele vai ter que sentar com o locador do seu imóvel, vai sentar com as direções dos shoppings e, veja, agora, de uma maneira bastante objetiva, acredito que a suspensão para algumas situações tem que ser relevada, por exemplo. Tem aquele locador também que depende daquilo para viver, depende daquilo para comer, para pagar sua conta de luz, sua conta de água, comprar comida. Então, isso tem que ser levado em consideração ponto a ponto, até para que a gente afaste eventuais oportunismos, porque tem muita gente que ainda está funcionando, né? Tem gente que tem, por exemplo, a gente está falando do decreto presidencial de serviços essenciais. Eu tenho que olhar para esse ângulo de uma forma absolutamente diferente, porque eles estão com atividade, muitas vezes com atividade pujante, com atividade um pouco mais acelerada, né? Muito embora a gente tem que reconhecer que, apesar de constar no decreto presidencial de que a alimentação é um serviço essencial, todos os restaurantes estão fechados, estão trabalhando de uma maneira reduzida com drive-thru ou delivery. É evidente que isso não faz pagar conta, e isso tem que ser observado nessas decisões, né? Se um juiz for provocado para se manifestar sobre essa relação, ele tem que levar em consideração isso. E olha, tem muitos juízes bastante sensíveis a essa situação. Já tem algumas decisões muito interessantes a respeito disso, que reduziram até 70% do aluguel. Olha só que bacana. Entretanto, como eu te disse, o próprio Tribunal de Justiça rechaçou em uma decisão, espero que isso não seja reiterado em outras oportunidades, né? Afastando essa questão sobre o argumento de que não existe moratório. Eu acho lamentável essa decisão. Sim. Doutor Gustavo, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Estela. Muito obrigado a vocês, mais uma vez, por essa oportunidade que nos foi conferida para poder compartilhar um pouco na tentativa de diminuir essa aflição da maior parte da população e do seu público. Com certeza. Eu conversei com o Dr. Gustavo Lima, sócio do escritório M. Lima Sociedade de Advogados, empresário de Sucesso TV, jornalismo empresarial de credibilidade.